Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amigos e amigas, nos encontramos com mais um programa nosso na trilha do precursor, na leitura e comentário do livro dos Atos dos Apóstolos. Chegamos ao capítulo 7, dando a continuidade na bela história do diácono Santo Estevão. Depois que Estevão foi preso, injustamente, aquelas pessoas que são falsas testemunhas, colocando Estevão contra a lei de Deus. Agora então vem o discurso dele. Perguntou-lhe então o sumo sacerdote: é realmente assim? Respondeu ele: irmãos e pais, escutai. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão quando estava na Mesopotâmia, antes de ir morar em Harã, e disse-lhe: sai de teu país, de tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrar. Ele saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. Dali, depois que lhe faleceu o pai, Deus o fez passar para esta terra em que vós agora habitais. Não lhe deu nela propriedade alguma, nem sequer um palmo de terra, mas prometeu dar-lhe em posse, e depois dele a sua posteridade, quando ainda não tinha filho algum. Eis como falou Deus: sua descendência habitará em terra estranha, e será reduzida à escravidão e maltratada pelo espaço de 400 anos. Mas eu julgarei a nação que os dominar, diz o Senhor, e eles sairão e me prestarão culto neste lugar. E deu-lhe a aliança da circuncisão. Assim Abraão teve um filho, Isaque, e passados 8 dias o circuncidou. Isaque a Jacó, e Jacó os 12 patriarcas. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele, livrou de todas as suas tribulações e deu-lhe graça e sabedoria diante do faraó, rei do Egito, que o fez governador do Egito e chefe de sua casa. Sobreveio depois uma fome a todo o Egito e Canaã. Grande era a tribulação, e os nossos pais não acharam o que comer. Mas quando Jacó soube que havia trigo no Egito, enviou pela primeira vez os nossos pais para lá. Na segunda, foi José reconhecido por seus irmãos, e foi descoberta ao faraó a sua origem. Enviando mensageiro, José mandou vir seu pai Jacó com toda a sua família, que constava de 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e morreu ali, como também nossos pais. Seus corpos foram trasladados para Siquém, e foram postos no sepulcro que Abraão tinha comprado, a peso de dinheiro, dos filhos de Emor de Siquém. Aproximava-se o tempo em que devia realizar-se a promessa que Deus havia jurado a Abraão. O povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei do Egito, o qual nada sabia de José. Este rei, usando de astúcia contra a nossa raça, maltratou nossos pais e obrigou-os a enjeitar seus filhos para privá-los da vida. Por este mesmo tempo nasceu Moisés. Era belo aos olhos de Deus, e por 3 meses foi criado na casa paterna. Depois, quando foi exposto, a filha do faraó o recolheu e o criou como seu próprio filho. Moisés foi instruído em todas as ciências dos egípcios, e tornou-se forte em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe à mente visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Viu que um deles era maltratado. Tomou-lhe a defesa e vingou o que padecia a injúria, matando o egípcio. Ele esperava que os seus irmãos compreendessem que Deus se servia de sua mão para livrá-los, mas não o entenderam. No dia seguinte, 2 dentre eles brigavam, e ele procurou reconciliá-los. Amigos, disse ele, sois irmãos, por que vos maltratais um ao outro? Mas o que maltratava seu compatriota o repeliu. Quem te constituiu chefe ou juiz sobre nós? Porventura queres tu matar-me, como ontem mataste o egípcio? A estas palavras Moisés fugiu, e esteve com o estrangeiro na terra de Madiã, onde teve 2 filhos. Então, irmãos e irmãs, nós vamos encontrando aqui na palavra do diácono Estevão toda uma retomada belíssima da narrativa do Antigo Testamento a respeito de todo o plano da salvação de Deus, citando pessoas, citando fatos
citando circunstâncias, mas para dizer que Deus é favorável, que Deus cuida do seu povo, que Deus tem a sua promessa realizada tempo a tempo, passo a passo. Nem sempre nós conseguimos vislumbrar a realização da promessa de Deus também na fragilidade da nossa vida por causa do nosso pecado. Mas temos que lembrar que Deus é fiel. E aqui Estevão está mostrando a fidelidade de Deus. E aí continua. Passados 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo, na chamada sarça ardente. Moisés, admirado de uma tal visão, aproximou-se para o examinar. E a voz do Senhor lhe falou: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, atemorizado, não ousava levantar os olhos. O Senhor lhe disse: Tira o teu calçado, porque o lugar onde estás é uma terra santa. Considerei a aflição do meu povo no Egito, ouvi os seus gemidos e desci para livrá-los. Vem, pois, agora, e eu te enviarei ao Egito. Então Moisés, que desprezaram, dizendo: Quem te constituiu chefe ou juiz? A este Deus enviou como chefe libertador, pela mão do anjo que lhe apareceu na sarça. Ele os fez sair do Egito, operando prodígios e milagres na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto, por espaço de 40 anos. Foi este Moisés que disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre os vossos irmãos um profeta como eu. Este é o que esteve entre o povo congregado no deserto, e com o anjo que lhe falara no Monte Sinai, e com os nossos pais, que recebeu palavras de vida para nos-las transmitir. Nossos pais não lhe quiseram obedecer, mas o repeliram. Em seus corações voltaram-se para o Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão diante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que foi feito dele. Então, aquela narrativa bonita que bastou Moisés se afastar do seu povo e ir para o monte para receber as tábuas da lei, dos 10 mandamentos. O povo se rebelou contra Moisés, contra Deus, e decide fazer o bezerro de ouro. Fizeram naqueles dias um bezerro de ouro e ofereceram um sacrifício ao ídolo e se alegravam diante da obra das suas mãos. Mas Deus afastou-se e os abandonou ao culto dos astros do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura, caso de Israel, vós me oferecestes vítimas e sacrifícios por 40 anos no deserto? Aceitastes a tenda de Moloque e a estrela do vosso Deus Renfão, figuras que vós fizestes para adorá-las. Assim eu vos deportarei para além da Babilônia. Então, Deus vê que seu povo se volta contra ele, se rebela, e Deus, então, chama a atenção. A Arca da Aliança esteve com os nossos pais no deserto, como Deus ordenou a Moisés que o fizesse, conforme o modelo que tinha visto. Recebendo-a nossos pais, levaram-na sob a direção de Josué às terras dos pagãos, que Deus expulsou da presença de nossos pais. E ali ficou até o tempo de Davi. Este encontrou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar uma morada para o Deus de Jacó. Salomão foi quem lhe edificou a casa. O Altíssimo, porém, não habita em casas construídas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra é o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós, diz o Senhor? Qual é o lugar do meu repouso? Acaso não foi minha mão que fez tudo isso? Homens de dura cerviz e de corações e ouvidos incircuncisos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Como procederam os vossos pais, assim procedeis vós também. A qual dos profetas não perseguiram os vossos pais? Mataram os que prediziam a vinda do justo, do qual vós agora tendes sido traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei pelo ministério dos anjos e não aguardastes. Então Santo Estevão faz um discurso, vamos dizer assim, longo, mas retomando toda a Escritura para mostrar para aquele povo que eles estão errados, eles estão contra Deus e não se pode agir contra Deus. E a gente vai ver no próximo encontro o desfecho dessa história de Santo Estevão, que está seguro, sereno,
aplicando a Escritura para mostrar que aquele povo não seguiu, não obedeceu os mandamentos do Senhor. Ficaram distantes da força do Espírito Santo. E então, quem não tem o Espírito Santo consigo, acaba atraindo e deixando entrar no seu coração o espírito do mal. Isso vale sempre para nós também, para revermos nossas ações e sempre solicitar, pedir a força do Espírito de Deus para a nossa vida. Pensamos que esse Espírito, então, nos acompanhe, nos oriente e aguardamos o desfecho dessa história no próximo encontro. Em nome do Pai, e do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus na trilha do Precursor.